Vai fazer a ação da palavra, né? Estenda as suas mãos para cá. Querido Deus e eterno Pai, aqui está teu servo, Senhor, a qual o teu Espírito já colocou uma palavra no vosso coração. Fala conosco nesta noite. Usa o teu servo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e fala com a gente, pois nós estamos ansiosos para ouvir a tua voz. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus aos irmãos, amém? Glória a Deus, noite maravilhosa, noite de bênção, noite sublime, especial, aleluia, para nós, que mais uma vez está sendo dada a nós a oportunidade de trazer a nossa memória o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria nesse momento, irmãos, de pedir à igreja que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso de número 32, amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja como o que eu quero, mas como tu queres. E chegando, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, e dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou a terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Digam graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. É verdade, irmãos, que todos nós que estamos aqui nessa noite, que somos servos do Senhor, salvos em Jesus Cristo, libertos, aleluia, pelo seu sangue. Nenhum de nós, irmãos, antes de conhecer, antes de saber o que Jesus
Jesus faria na nossa vida, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha certeza, louvado seja Deus, do porquê que Ele veio. É como muitos irmãos que, louvado seja Deus, têm uma opinião a respeito de Jesus porque ainda não o conhece, porque ainda não sabe, louvado seja Deus, irmãos, o porquê que Jesus foi enviado pelo seu Pai a essa terra. Enviado, irmãos, a este mundo, a um mundo, louvado seja Deus, que estava completamente perdido, a homens, irmãos, que, louvado seja Deus, irmãos, não queriam saber de Deus, a homens que o único prazer que tinha era somente de pecar e cada vez mais se atolar no pecado, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o homem não se vê nessa situação, quando o homem se vê nesse estado, quando Deus olha para a terra, irmãos, e vê que o homem ele não tem mais nenhuma chance, o homem ele não tem, louvado seja Deus, mais nenhuma salvação, ou seja, para a humanidade, aleluia, não tinha mais jeito, porque nós precisamos entender, irmãos, que, aleluia, nós somos mortais, mas Deus é Espírito, nós precisamos entender que nós somos mortais, mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, antes de se manifestar como homem, Ele era Espírito, então, louvado seja Deus, irmãos, Ele não podia entender o que se passava ao fundo na vida do homem, Ele não podia, louvado seja Deus, entender, irmãos, o que realmente, aleluia, o homem sentia, porque a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, para que preste bastante atenção, redobra, aleluia, a tua atenção, porque, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, para poder Jesus entender o porquê que nós choramos, para Jesus entender, irmãos, o porquê, louvado seja Deus, que nós sentíamos dor, para que Ele pudesse sentir, aleluia, louvado seja Deus, e saber o porquê que nós sentíamos tristeza e outros sentimentos mais, que somente, aleluia, um mortal poderia sentir. Até então Jesus não podia sentir nada disso, porque Ele era Espírito, louvado seja Deus, então Ele não sentia dor, Ele não sentia fome, Ele não sentia tristeza, Ele não sentia cansaço, Ele não se angustiava, Ele não sentia nada disso, louvado seja Deus, mas para que Ele pudesse entender, para que Ele pudesse saber o que um mortal, aleluia, sentia, foi necessário, aleluia, que Ele descesse e se tornasse, aleluia, mortal como um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Porque só se tornando, aleluia, mortal, irmãos, Ele iria entender, louvado seja Deus, o porquê que nós passamos por tudo isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade, louvado seja Deus, irmãos. Você conhece a trajetória, aleluia, de Jesus. Não há necessidade de eu me aprofundar na história, louvado seja Deus, nos relatos, porque você conhece, aleluia, louvado seja Deus, a trajetória de Jesus aqui nessa terra. Você sabe, louvado seja Deus, porque você é uma igreja instruída, você é uma igreja que lê, você é uma igreja que tem comunhão com Deus, você é uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que tem vida com Deus. Então você conhece, louvado seja Deus, a trajetória, aleluia, de Jesus, louvado seja o nome do Senhor aqui nessa terra. Você sabe, louvado seja Deus, que Jesus desceu, que Jesus veio, Jesus nasceu, aleluia, de uma mulher, Jesus operou sinais, Jesus operou maravilha, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, teve uma vida, aleluia, aqui nessa terra, uma vida ministerial, Ele construiu, aleluia, um ministério, Ele veio, louvado seja Deus, irmãos, para fazer, cumprir a vontade, aleluia, do seu Pai, aleluia, Ele sabia, louvado seja Deus, o porquê, aleluia, que Ele estava vindo, sabia por que Ele estava sendo enviado, Ele tinha ciência, louvado seja Deus, noção
eu quero me aprofundar nos milagres, aleluia, que Jesus fez. Porque eu quero, louvado seja Deus, aproveitar, irmãos, um pouquinho esse tempo aqui, para que nós possamos entender, irmãos, louvado seja Deus, o porquê que Jesus foi ao vale do Getsemane, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmão, nós lemos a Bíblia, mas de repente por falta de tempo, pelo tempo ser escasso, não é pelo tempo passar rápido demais, talvez você não tenha aquela oportunidade de se aprofundar um pouco mais, de meditar um pouco mais, mas quando você não somente lê, quando você medita, quando você faz, aleluia, como Jesus determinou, porque Ele disse, louvado seja o nome do Senhor, examinai as minhas escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Então quando se fala em examinar, irmãos, é porque está se pedindo para se fazer algo mais profundo. Quando se fala para ler, você simplesmente lê. Mas quando se fala para examinar, você entra, louvado seja Deus, e com o tempo o Espírito Santo de Deus, ele vai palestrando contigo, ele vai falando contigo, ele vai te orientando, ele vai te explicando, ele vai trazendo, aleluia, o teu conhecimento. Muitas das vezes, irmãos, se você pegar a Bíblia e for examinar, você vai passar o dia inteirinho só com um versículo, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque um versículo da palavra de Deus é como um manancial de água viva, louvado seja o nome do Senhor. Ele jorra, louvado seja Deus. É como uma fonte, aleluia. Quanto mais você tira, quanto mais você bebe, mais tem água para tirar, louvado seja o nome do Senhor. Está chegando, louvado seja Deus, irmãos. Está chegando, aleluia, a hora, está chegando o momento. Jesus não veio, aleluia, para essa terra para ficar eternamente aqui. Ele tinha consciência e ciência que havia uma obra, aleluia, para se cumprir. Mas eu quero que você entenda, louvado seja Deus, irmãos, que é muito importante nós ressaltarmos isso que eu vou falar aqui. Porque quando Jesus veio para essa terra, Ele veio, louvado seja Deus, com duas naturezas. Porque para se tornar mortal, como um de nós, para poder sentir fome, sede, aleluia, dor, para ter esses sentimentos assim, para angustiar, para se entristecer, era necessário, aleluia, que Ele não somente tivesse, aleluia, bendito seja Deus, a natureza divina, Ele precisava da natureza humana. Então quando Ele veio, aleluia, para essa terra, Ele veio com duas naturezas. Ele vem com a natureza divina, mas Ele vem com a natureza humana também, louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei, louvado seja Deus, irmãos, analisando, louvado seja Deus, eu fiquei meditando, e eu fiquei, louvado seja o nome do Senhor, estudando a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, quando nós reservamos assim um tempo para poder você estudar, meditar na palavra, para você poder ter aquele momento com Deus, aquela comunhão, aleluia, com Deus, Ele vai falando contigo, Ele vai conversando com você. E quando Jesus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, está chegando o momento, Ele sabe que está se aproximando a hora. Se
Jesus sentiu, irmãos. Nenhum de nós nunca vamos sentir. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ao falar, ao conversar, aleluia, comigo, ele falava, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Você está começando, aleluia, a entender o porquê, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo precisou vir a esse mundo, precisou vir, louvado seja o nome do Senhor, a essa terra, porque para resgatar, irmãos, a humanidade perdida, para dar direito ao nome de salvação, somente suportando a dor e o processo, aleluia, que nenhum ser humano como eu e você jamais conseguiríamos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, louvado seja Deus, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, porque Ele veio, aleluia, como eu já disse aqui, Ele veio, aleluia, com duas naturezas. Ele veio com a sua natureza humana e veio com a sua natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. Até o presente momento, irmãos, nós que estamos aqui só temos a natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Nós só temos a natureza humana, e por isso, louvado seja Deus, irmãos, que nós somos poupados de muitas dores. É por isso que nós somos poupados, louvado seja o nome do Senhor, de muitos acontecimentos. É por isso, louvado seja Deus, irmãos, que Deus nos dá livramento. É por isso que Deus, aleluia, nos dá escape. É por isso, aleluia, que Deus nos tira de determinadas situações, aleluia, de determinados laços, armadilha que Satanás arma para ir para você. É porque Ele sabe que nós não iríamos suportar e nem aguentar passar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não, irmãos. Jesus não, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você louvasse, aleluia, louvado seja Deus, prestasse bastante atenção. Porque diferente de mim e diferente de você, louvado seja Deus, quando Jesus ele operava um milagre, irmãos, quando Jesus realizava uma cura, quando Jesus conquistava uma vitória, ele não saía, louvado seja Deus, para comemorar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, irmãos, que após ele fazer esses feitos, ele se retirava, ele procurava um lugar para ele orar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que Jesus fazia isso? Aleluia, bendito seja Deus. Sabe por que Jesus fazia isso, irmão? Diferente de nós. É bem verdade que quando nós, aleluia, conquistamos uma vitória, quando nós ganhamos uma bênção, irmãos, aleluia, a primeira coisa que muitas das vezes nós pensamos em fazer é comemorar. Louvado seja Deus, é pegar a família, levar, aleluia, no shopping, levar na pizzaria, levar não sei aonde. Aleluia, é isso que nós fazemos, nós queremos comemorar. Mas Jesus não. Por que Jesus se retirava para orar? Porque ele sabia, louvado seja o nome do Senhor, o que significava ter uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia, louvado seja Deus, irmão, do significado de se conquistar uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia, louvado seja Deus, irmãos, que com a conquista daquela vitória, o seu arqui-inimigo iria, louvado seja Deus, lá na frente, preparar uma luta ainda maior para poder tentar impedir que ele alcançasse mais uma vitória. Então é por isso, louvado seja Deus, irmãos, e Jesus nos ensina, louvado seja o nome do Senhor. Não é que você não tenha que comemorar, não é que eu não tenha que comemorar, não é que nós não temos que comemorar, mas o Senhor está abrindo a nossa mente aqui para fazer com que nós entendemos, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que o inimigo, ele não fica nada satisfeito quando nós conquistamos uma vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós conquistamos uma bênção, louvado seja Deus, ele não fica nada satisfeito. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele, ao construir o seu ministério, ele constrói, louvado seja o nome do Senhor, o seu ministério, irmãos, e ao construir o seu ministério, ele separa 12 homens. Ele separa 12 homens, louvado seja Deus, e esses 12 homens, irmão, vão se tornar seus apóstolos. Mas ele, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, vai contar com menos um.
estava no plano, louvado seja o nome do Senhor, que um daqueles ali escolhido o traísse. Estava no plano, louvado seja o nome do Senhor de Deus, irmãos, que um daqueles que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, iria ver o que Jesus ia fazer, iria ter experiência com Jesus, ia saber, louvado seja Deus, ia caminhar com Ele, ia conviver com Ele, ia ver, louvado seja Deus, irmão, dos sinais, das maravilhas, os milagres, prodígios, ia passar, louvado seja Deus, tempo com Jesus, irmão, mas Jesus estava ciente, louvado seja Deus, que um daqueles que estava com Ele ali, iria o trair, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda assim, louvado seja Deus, irmãos. A Bíblia fala, louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que está se chegando o momento, está se aproximando a hora em que Jesus, irmãos, vai passar por um processo muito difícil, muito complicado, muito árduo, aleluia, uma dor muito terrível na sua vida. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que assim como nós vemos aqui, Ele vai chamar, aleluia, os seus apóstolos, vai chamar, louvado seja Deus, os seus discípulos, e vão com Ele, para que eles vá com Ele, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, ao vale do Getsemane, para orar com Ele ali. Irmãos, você consegue entender Jesus chamando homens para orar com Ele? Você consegue entender isso, irmãos? Louvado seja Deus, de repente eu fiquei pensando, quando Jesus convida aqueles homens ali para estar com Ele naquele vale, quando Jesus chama os seus discípulos para ir com Ele ali, dizendo assim, olha, vamos comigo ali, para que vocês possam orar comigo. De repente, irmão, aqueles discípulos que estavam ali, talvez um deles deve ter perguntado para o outro assim, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Jesus nos chamou para ir orar com Ele? Isso, irmãos, é a natureza humana de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É a natureza humana, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É a natureza humana de Jesus, sabe por causa de quê? Porque existem momentos, irmãos, tem momentos na nossa vida em que nós precisamos, louvado seja Deus, de pessoas também para nos ajudar em oração. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que a luta está tão grande, a luta está tão acirrada, a dificuldade está tão grande, o momento está tão difícil, em que muitas das vezes nós não conseguimos orar sozinhos, e Jesus nos ensina aqui nessa passagem que nós precisamos chamar pessoas para orar também juntamente conosco, louvado seja o nome do Senhor. Porque é para isso que servem os amigos. Amigo não só serve, louvado seja Deus, irmãos, para ir comemorar na tua casa um aniversário, uma festa, um almoço, um churrasco, coisa parecida, você reunir, aleluia, louvado seja Deus. Não, meu amigos, não serve somente para isso, não. Jesus está ensinando, Ele está mostrando aqui, irmãos, que amigos, louvado seja Deus, são para horas difíceis também, são para horas amargas, são para horas, louvado seja Deus, em que você olha e fala assim, sozinho eu não vou conseguir, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele chama, louvado seja Deus, os seus discípulos, com exceção de Judas, louvado seja Deus, irmãos, porque Judas não estava ali. Vai os seus discípulos com Ele, louvado seja Deus, e entra no vale do Getsemane. Aleluia, louvado seja Deus. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós temos muitos amigos, não é verdade? Todos aqui têm amigo, não tem? Você não tem vários amigos, você não tem um monte de amigos, louvado seja o nome do Senhor. Não tem pessoas, louvado seja Deus, que, aleluia, chega para você e diz que é seu amigo, você não tem muitos amigos. Mas tem momentos, louvado seja Deus, irmãos, na sua vida, vai ter momentos na sua vida em que você vai precisar, louvado seja o nome do Senhor, apenas, aleluia, de 2 ou 3 amigos mais chegados a você. Porque foi isso que Jesus fez. Todos aqueles homens ali, irmãos, eram amigos de Jesus. Mas tinha 3 ali, louvado seja Deus, que eram amigos mais chegados. Eram aqueles amigos mais íntimos, louvado seja Deus. Ou seja, irmãos, quando Jesus entra naquele vale, Ele chama, louvado seja Deus, Pedro, Tiago e João. Ele diz assim, olha, vamos até ali comigo, porque eu vou orar. Ou seja, vamos até ali comigo para orar comigo, porque eu não quero orar sozinho, louvado seja o nome do Senhor. Ou
Quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, acorda, é um pensamento meu, é uma cogitação, aleluia, de quem está ministrando a palavra. Nesse dia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, entendo eu, imagino eu, que Jesus acordou muito triste. Jesus acordou, louvado seja o nome do Senhor, melancólico, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Porque ele sabia, louvado seja Deus, o que ele iria passar. Era quinta-feira, louvado seja o nome do Senhor, era quinta-feira, aleluia, esse dia era quinta-feira. Estava se aproximando, louvado seja o nome do Senhor, irmão, estava chegando a hora, louvado seja o nome do Senhor. E a sua natureza, aleluia, humana, irmãos, estava gritando, aleluia, dentro dele, a sua natureza humana, aleluia, louvado seja Deus, estava, aleluia, louvado seja Deus, irmão, o apertando, sufocando, fazendo, aleluia, ele sentia, aleluia, irmão, um dos piores sentimentos que Jesus poderia ter sentido na sua vida. Estava chegando o momento em que ele iria se distanciar do seu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma dor, aleluia, para Jesus, irmãos, poderia ter sido pior do que essa. Nem a dor da chicotada, nem a dor do escravo, nem a dor da coroa, nem a dor da lança, aleluia, perfurando o seu lado, aleluia, louvado seja Deus, nem a dor da esbofeteada, nem a dor, aleluia, da humilhação de ter sido cuspido. Nenhuma dessas dores, irmãos, aleluia, estava doendo tanto nele, aleluia, louvado seja Deus, referente à dor em que estava chegando o momento em que ele iria se separar por alguns dias do seu Pai, coisa que nunca havia acontecido antes, mas era necessário isso acontecer, não sabe por quê? Para que eu e você estivessem hoje aqui e daqui a pouco participasse dessa mesa, louvado seja Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quando Jesus está ali orando, irmãos, quando ele entra, louvado seja Deus, não vale, aleluia, do Getsemane. Ele fala, aleluia, para os seus três amigos que ele chamou em particular: ficai aqui, ou seja, vocês ficam aqui, mas fiquem orando, porque eu vou orar um pouco mais adiante. Glória a Deus. Aleluia! Só não consegue ter sono, irmãos, quem não vai passar, aleluia, por um processo difícil na vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem vai passar por um processo difícil não consegue dormir. Quando você, louvado seja Deus, irmãos, precisa de repente fazer uma cirurgia, e o hospital diz assim: olha, vem hoje, porque a cirurgia vai ser amanhã. Você vai, de repente você precisa, aleluia, de um acompanhante. Aquele acompanhante, aleluia, que está indo com você, ele está indo tranquilo, porque não é ele que vai ser cortado. Aquele acompanhante que está indo com você, ele está indo tranquilo, porque não é ele que vai passar pelo processo. Aquele acompanhante está indo tranquilo com você, porque não é ele que vai tomar anestesia, e ele sabe que, aleluia, a anestesia de repente maldada, se acontecer alguma coisa, você pode morrer. Então o acompanhante vai tranquilo, mas quem vai operar, irmão, não vai tranquilo não, louvado seja o nome do Senhor, porque está indo, mas não sabe se vai voltar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 aleluia. E é uma coisa, saber se vai voltar é outra, louvado seja o nome do Senhor. Assim, louvado seja Deus, foi Jesus, irmãos. Os discípulos estão aqui, Jesus está, diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, irmão, segundo a conta dos historiadores, Jesus está cerca de mais ou menos um tiro de pedra, ou seja, Jesus está cerca de uns 30 metros depois deles orando. O momento, irmãos, que está chegando não é para os discípulos, o momento que está chegando é para Jesus, irmãos. É por isso, louvado seja Deus, irmãos, que quando ele entra, louvado seja Deus, quando ele vai, aleluia, quando ele dobra os seus joelhos e ele começa a orar, ele diz assim: a minha alma está profundamente triste, aleluia, 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 aleluia. Um Jesus, irmãos, que fez muita gente
está ali a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, de Jesus que está ali, ele começa a se lembrar. Quando de repente, louvado seja Deus, irmãos, ele precisa ir, louvado seja Deus, irmãos, a uma cidade, ele entra em Samaria e vai, louvado seja Deus, a uma cidadezinha chamada Sicaia, ali tem uma herdade, tem um poço, ao qual Jacó, louvado seja Deus, dava água aos animais e deles também bebia a sua família. Jesus senta ali cansado, aleluia, louvado seja Deus, da caminhada do sol, ele senta ali, aleluia, louvado seja Deus, na esperança de beber um pouco d'água. Isso é a natureza humana. Quando de repente chega uma mulher, a natureza humana de Jesus vai chegar para aquela mulher e vai dizer assim: mulher, dai-me de beber. A natureza humana vai chegar e vai dizer: mulher, dai-me de beber, porque eu tenho sede. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A mulher vai olhar para ele, louvado seja Deus, e vai dizer assim: como pode, sendo tu judeu, me pedir a mim, que sou mulher samaritana? Agora quem vai falar com aquela mulher é a natureza divina, porque ele na mesma hora, ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim: mulher, se você soubesse quem é que te pede de beber, você é que me pediria, e eu te daria água da vida. Jesus recebe, louvado seja Deus, irmãos, uma notícia de que seu amigo Lázaro não está enfermo. Quando ele vai, louvado seja Deus, irmãos, até a aldeia de Betânia, Marta e Maria, a natureza humana, aleluia, de Jesus, quando chega lá, a Bíblia, louvado seja Deus, diz, irmãos, que quando ele chega e vê todo aquele cenário, a sua natureza humana chora juntamente com aquelas mulheres. A natureza humana chora juntamente com aquelas mulheres. Mas ao mesmo tempo a natureza divina se sobrepõe. Porque quando Marta, louvado seja Deus, está indo ao encontro dele, ele diz assim: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher chega para ele e diz: mas Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na natureza humana ele chora, mas a natureza, aleluia, divina sobrepõe. E ele diz assim para ela, louvado seja o nome do Senhor: mulher, aleluia, não temas, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está entendendo, aleluia, louvado seja Deus, irmão? Eu estou falando, aleluia, nesta noite aqui, do Jesus que nós conhecemos pela Bíblia, que operou milagres e sinais de maravilha durante os anos do seu ministério. Agora eu estou falando desse mesmo Jesus, irmãos, que cerca de 30 metros do seu discípulo está ajoelhado chorando. E quando ele volta, ele levanta, aleluia, e vai até o discípulo. Quando ele chega ali, louvado seja Deus, está Pedro, Tiago e João dormindo. Por que eles estão dormindo? Porque a sua alma não está triste, as suas almas não estão angustiadas, diferente da de Jesus. Jesus olha para eles e diz assim: Pedro, Tiago e João, acorda. Será que vocês não podem velar comigo nem por uma hora? Eu não estou pedindo para vocês passar a noite toda comigo orando, não. Eu pedi que vocês me ajudassem em oração pelo menos por uma hora. Mas nem por uma hora vocês podem. Jesus se retira e vai orar. Quando ele volta, a alma está, irmãos, a alma está angustiada, a alma está numa dor terrível. Jesus está num momento, irmão, louvado seja o nome do Senhor, crucial, aleluia, na sua vida. Quando ele chega, louvado seja Deus, irmãos, quando ele chega a dizer, louvado seja o nome do
Passa de mim esse cálice, louvado seja o nome do Senhor, porque eu não estou aguentando, aleluia, aleluia, aleluia. Isso é a natureza humana, louvado seja Deus, irmãos, a natureza humana. Entenda-se que Jesus está como humano, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele olha para o Pai, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A natureza divina novamente sobrepõe, louvado seja o nome do Senhor. A natureza humana pede para que o cálice fosse passado. A natureza humana pede também para que aquele momento seja dado a outro. Mas a natureza divina sobrepõe e diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Mas escuta, Pai. Que seja feito conforme o Senhor quer e não como eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que glorificar, irmãos, o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele não desistiu de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Teve um momento, louvado seja Deus, irmãos. Teve um momento que Jesus estava, louvado seja Deus, irmãos, num momento tão angustiante, tão doloroso, que quando ele olha, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, quando ele olha assim por cima dos arbustos, sabe o que ele vê? Ele vê eu e vê você, louvado seja o nome do Senhor. Ele consegue enxergar a mim e consegue enxergar você. E ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor: se eu não tomar esse cálice, o que será deles? Louvado seja o nome do Senhor. O que será deles? Aleluia, que salvação vai restar para eles? Que chance vai haver para eles se eu não tomar esse cálice? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, irmãos, eu vou fechar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Lucas capítulo 22, irmãos, versículo de número 44. Entre Marcos, Mateus, Lucas e João, Lucas, irmãos, é o único que vai escrever que aquela agonia que Jesus estava sentindo foi tão intensa, foi tão profunda, aquela dor foi tão tremenda, tão sobrenatural, que ele começou a suar gotas de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui pesquisar, louvado seja Deus, durante o momento que eu estava estudando a palavra, eu fui pesquisar um pouquinho para saber, louvado seja Deus, se isso era possível. Eu fui estudar, louvado seja Deus, estudei um pouquinho. E eu quero que você preste bastante atenção, louvado seja o nome do Senhor, nisso aqui, irmãos. Eu até anotei aqui para que eu não viesse me perder. Segundo, irmãos, presta bem atenção, segundo a ciência, uma pessoa suar sangue é raro, mas isso pode acontecer. Mas para isso acontecer, é preciso que essa pessoa esteja numa agonia muito grande. Sendo assim, o seu metabolismo, ele fica todo alterado. Ou seja, para que isso acontecer, é muito raro acontecer isso. Não se há registro, aleluia, de nenhum ser humano, a não ser Jesus, irmãos.
esse único fato a ter acontecido, porque nenhum ser humano, com exceção de Jesus, passou por uma dor tão tremenda ao ponto de poder suar sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você tem que imaginar o nível de estresse que Jesus estava, irmãos, a agonia que ele estava, a dor que ele estava. Eu fui entender, louvado seja Deus, o porquê que isso acontece. Quando isso acontece, irmãos, quando o metabolismo da pessoa está muito alterado, ela pode sofrer um infarto no seu miocárdio, porque a adrenalina correndo pelo seu corpo, o coração não aguenta bombear tanto sangue e o sangue pode explodir. Segundo fato para isso acontecer é quando a etapa do coração ela é vencida. Às vezes o cérebro, irmãos, elas não suportam e se rompem. A pessoa pode sofrer um derrame cerebral. E terceiro, quando são vencidas, irmãos, as etapas do coração e da mente, os poros se dilatam. E o sangue que está sob pressão dentro do corpo, ele começa a sair pela pele. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Jesus ele não poderia, de maneira nenhuma, morrer de infarto. E nem tampouco de derrame cerebral. Sabe por quê, irmãos? Que Jesus não poderia nem tampouco morrer de infarto e nem tampouco morrer de derrame cerebral? Isso aqui já estava preparado para ele. Aleluia, 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 aleluia. Você agora consegue entender o porquê, aleluia, louvado a Deus, que ele suou sangue. Você agora consegue entender o porquê, aleluia, que ele não morreria de infarto e nem teria um derrame cerebral. É porque aqui, ó, a cruz já estava preparada para ele, louvado seja Deus. Fica de pé, louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, glorificando o nome do Senhor. Oh, aleluia, 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 qualquer ser humano, irmãos, poderia morrer de infarto. Qualquer ser humano poderia morrer, aleluia, louvado seja Deus, de um ataque cardíaco. Sabe por quê, irmãos? Porque para nenhum ser humano estava reservado a cruz, louvado seja o nome do Senhor, a não ser para Jesus, irmãos. Você consegue entender? Você agora consegue entender, aleluia, louvado seja Deus, o seu Jesus, nessa extrema agonia. Você consegue entender, louvado seja Deus, o que ele teve que passar para que hoje nós pudéssemos estar aqui livre da morte, livre dessa cruz que estava preparada para mim e para você. Pai,
pegar, seja Deus, irmãos, o microfone. Eu gostaria, louvado seja Deus, irmão, de saber se nessa noite, louvado seja Deus, irmãos, há entre nós alguém que ainda não tenha recebido Jesus como seu Salvador, ou de repente até mesmo você que um dia você o recebeu, mas por algum motivo você se afastou, aleluia, dele, se distanciou dele. De repente, por algum motivo, você não aguentou, aleluia, a agonia, você não aguentou a dor, você não aguentou o sofrimento, você não aguentou a tristeza. Talvez uma decepção, aleluia, fez com que você se afastasse do Senhor, se distanciasse dele. E nessa noite, aleluia, se você estiver aqui nessas condições, ou para recebê-lo como Salvador pela primeira vez, ou para retornar para Ele, Ele te trouxe aqui, louvado seja o nome do Senhor, para poder mais uma vez, aleluia, de repente você já deveria ter ouvido essa mensagem, mas Ele te trouxe aqui, aleluia, nessa noite para mais uma vez dizer, aleluia, para você: olha, foi por causa de você, foi por amor a você que eu entrei no nome do Getsemane. Foi por amor a você que eu suportei tudo aquilo que estava preparado para você. Mas vendo eu que você não iria aguentar, que você não iria suportar, eu vim para passar no seu lugar, para que hoje você pudesse ser livre da morte, aleluia, pudesse ter vida eterna comigo, morar comigo, aleluia, 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 porque está chegando a hora, está chegando o momento, esses céus, aleluia, vai se rasgar, a trombeta vai tocar, e eu vou me levar a minha igreja. Tem alguém aqui, aleluia, nessa noite, aleluia, que gostaria de dar esse passo pela primeira vez, ou retornar novamente para a casa do Pai? Se tem, vem até aqui à frente, aleluia, nós vamos estar orando por você. Não tenha vergonha, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez, se você estiver nessas condições aqui, talvez possa pensar: ah, mas fulano sabe como eu tenho andado, fulano sabe o que eu faço. Não se importa, louvado seja Deus, não se importa com o que fulano acha, pensa ou fale de você, não. Olhe para a cruz, louvado seja Deus, e veja que ela está vazia, louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que um dia morreu aqui, aleluia, Ele está na glória, sentado à direita do Pai, e Ele te chama, aleluia, para que você possa também participar daquela igreja que um dia vai subir, quando Ele vier buscar nessa terra. Se tem alguém, venha, se não tem, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa te dar mais uma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu só quero te dizer uma coisa, aleluia, eu quero só te alertar com uma coisa. Não demore muito para se decidir, porque a porta da arca está se fechando, louvado seja o nome do Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.